Mateus capítulo 25, do versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas, à meia-noite, ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao seu encontro. Então se levantaram todas aquelas virgens e prepararam suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, para que não nos falte a nós e a vós as outras. Ide, e diante aos que vendem, comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nércias, clamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, mais uma vez está entre nós a palavra do Senhor. E é um texto sagrado maravilhoso. É um tratado maravilhoso em uma das parábolas do Senhor Jesus. E aqui ele usa um casamento tradicional de um judeu, um casamento que um judeu praticava, irmãos. E para entender o texto todo, preciso explicar primeiramente, como sempre faço, como se dá essa parábola. Naquela época antiga, um bom judeu, um casamento de um judeu, ele ia até a aldeia onde ele ia escolher uma esposa. Quem fazia isso era o homem. Ele ia e escolhia uma daquelas moças para ser sua esposa, e já estavam ali preparadas já. Naquela época, queridos irmãos, ele ia nas aldeias e era apresentado a eles as moças que já estavam prontas para se casar. Então ele conhecia a família, pagava-se um dote, normalmente terra ou dinheiro, que chamamos de dracma. Quando nós olhamos lá para Lucas 15, da ovelha perdida, da dracma perdida, do filho pródigo, a dracma ali é uma moeda de valor. Então nessa época se usava muito dinar, dracma, que era moeda de valor na época. Dava-se fazenda, animais, o que tinha, pelo dote. E já tem gente que acha que o véu é uma doutrina bíblica. O véu já se usava desde o tempo antigo. No Velho Testamento, nós já vemos Rebeca, por exemplo. Ela estava sem véu, estava junto com o servo, o pai rico, e ela sem o véu. E quando alguém vê camelos vindo em direção dela, então o servo diz: Olha, está vindo camelos ali. Quem é? Está vindo o esposo dela. Estava vindo. Então ela precisava rapidamente cobrir o rosto. Naquela época a mulher usava o véu. Desde a época antiga sempre se usou. E a mulher que não usava o véu era um sinônimo de uma mulher que estava desonrada, desrespeitada. Então, primeiro era um símbolo de muito respeito. Uma mulher comprometida, uma mulher casada, ela usava o véu. E nesta época aqui não é diferente. Eu penso que a mulher também, a noiva, ela cobria o rosto e só era descoberto nas noites de núpcia. Ele conhecia ela a partir daquele véu e só era descoberto o rosto quando o noivo, na noite de núpcia, ia ter com a esposa. E aqui então Jesus usa esta parábola, mas aqui o fato não é o véu, só para os irmãos entenderem. Então, o que acontece? A noiva, ela separava 10 moças virgens,
pessoas que não tinham envolvimento, moças novas que não tinham envolvimento ainda com nenhum homem, não tinha nada previsto ali para um casamento. E não diferente, o noivo também fazia a mesma coisa. Ele separava 10 moços, que eu acho muito bonito essa tradição, muito bonito. Pode me chamar de quadrado, redondo, triangular, o que quiser, mas eu acho muito bonito isso. É uma cerimônia muito respeitosa. E o moço, não diferente das moças, separava também 10 moços jovens, que também não tinham comprometimento nenhum no casamento. Só que tinha algo maravilhoso em todo esse trabalho. Eles preparavam o terreno, o moço construía a casa e mostrava para o pai da noiva a casa quando estava pronta. Ela não via nada e ficava em casa, guardada, esperando o dia do casamento. E quando a casa estava pronta, o moço, às vezes, 2 a 3 vezes só depois de conhecer a moça, ele visitava a casa dos pais. E tratava-se tempos, ele só fazia isso, para que todo aquele momento do casamento fosse uma celebração maravilhosa, onde festejavam a noite toda, o dia inteiro. Então ele via e terminava a casa e diria para o pai, dizia ao pai: olha, acabei a casa. E marcava-se a data do casamento, não o horário, só a data. Tal dia vai ser o dia, mas não sabia se era de madrugada, de dia, à noite, ao amanhecer, não sabia, era uma surpresa. E alguém ficava à espreita, olhando, e quando ele vinha com os 10 jovens, fazia-se muito barulho, e às vezes, no outro lado, poderia acontecer que naquela época não tinha poste de energia, então usava-se uma lamparina, e quando abastecia era o azeite, não só na lamparina, uma espécie de uma lâmpada, vamos dizer assim, um azeite aqui embaixo, a lâmpada acesa, que era normalmente um pavio de pano, só que tinha que carregar uma botija do lado, porque se acabasse esse azeite, não tinha como abastecer, e era um desrespeito, uma moça daquela está sem a lâmpada, era um desrespeito, era um desleixo, ficava uma mancha, olha que bonito, uma mancha, ali se faltasse o azeite, a lâmpada se apagasse, ela ficaria manchada, e o outro, daqueles jovens que ali estava, vendo uma daquelas virgens sem azeite na lâmpada, nem chamava para casar, porque era uma mulher, aos olhos dele, desleixada, era uma pessoa que, se não tinha condições de manter o azeite, a lâmpada acesa, não poderia cuidar de uma família, cuidar de uma casa, olha que bonito isso. Então, os jovens que já ia para observar o comportamento das demais. E normalmente o noivo, isso era tradição, o noivo não avisava, ele chegava de madrugada, de noite, ao amanhecer, ao meio-dia, tinha que estar com a lamparina, que se ele não viesse ao meio-dia, poderia ver ao alvorecer, ao escurecer, à madrugada, ele viria. Então, irmãos, e quando chegava, a aldeia inteira festejava, a noiva era a última a ir encontrar com o noivo, primeiro ia às 10, e fazendo festa, e muita algazarra, e os noivos eram diferentes, dançando, celebrando, e ele só ia conhecer de fato, sem o véu, a noiva, dentro da sua casa, depois das festas, a boda, aí eles celebravam e ficavam ali juntos, e todo mundo ia embora, e ali se nascia uma família. Jesus está usando todo esse acontecimento, essa tradição no casamento, uma festa de celebração, para falar com a igreja. Aqui, irmãos, essa ideia de que Jesus dividiu a igreja ao meio, não é verdade. Jesus está falando de 10, não está falando de 5. Ele disse que as 10 tinham a lâmpada nas mãos, disse que as 10 tinham o azeite nas mãos, ele disse que as 10 eram noivas e estavam esperando, tinha uma noiva, mas as 10 estavam ali para olhar para os demais que estavam vindo e precisavam estar preparadas, porque o noivo estava vindo. Irmãos, e Jesus usa todo esse contexto para falar sobre a igreja. E Jesus está dizendo sobre a igreja em 3 sentidos aqui de verdade que eu passo a descrever. Primeiro, ele vai usar o noivo. O noivo aqui assemelha-se a Jesus Cristo. Ele vai falar da noiva que se assemelha à igreja de Jesus. E vai falar do azeite. O azeite que é o Espírito Santo de Deus, e a luz que é a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então Jesus está numa rápida passagem, ele exemplifica alguém que é nécio. Nécio é alguém que por um motivo ou outro da vida
ele esquece da presença de Deus no coração, esquece do Espírito Santo de Deus dentro da sua alma. E isso, irmãos, sendo salvo, estando na presença de Deus, ouvindo a palavra todo dia, se nós colocarmos o nosso coração na circunstância, nos levantes da nossa vida, se nós colocarmos o nosso coração nas provas, a primeira pessoa que sai do nosso coração, porque reino dividido não prospera, é a presença de Deus no nosso coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Jesus não está repartindo a igreja, dizendo, metade vai subir e a outra metade vai ficar. Não é isso que ele está dizendo. Ele está chamando toda a igreja a estar atenta, porque ela precisa deste azeite que é o Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. E o nosso coração é frágil, a nossa alma ela é frágil, o nosso coração ele se envolve com a circunstância da vida, e quando nós nos deparamos com momentos difíceis da nossa vida, nós esquecemos da palavra de Deus, nós esquecemos do amor do Senhor para conosco, nós esquecemos do sacrifício da cruz que o nosso Senhor e amado Salvador Jesus Cristo fez pela igreja. E é justamente, irmãos, na cruz do Calvário que nasce o amor de Deus para conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor. E as prudentes é aquelas que estavam atentas, é aquelas que estavam esperando a volta de Jesus, é aquelas que estavam esperando a volta do noivo. O Senhor Jesus, irmãos, chama a igreja, que é eu e você, como templos e moradas do Espírito Santo de Deus. Mas para sermos templo e morada do Espírito Santo de Deus, precisamos ter a presença de Deus no nosso coração. E aqui simbolizado pelo azeite nesta lamparina, a lamparina, o reservatório é o nosso coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas, irmãos, ao longo da nossa jornada e da nossa vida cristã, nós damos espaço no nosso coração para os pensamentos negativos, nós damos espaço no nosso coração para levantes da nossa vida, e sem percebermos, nós vamos esfraquejando na fé, nós vamos dando espaço no nosso coração para os problemas e as circunstâncias da vida, nós esquecemos literalmente das promessas do Senhor, nós esquecemos literalmente das coisas que Deus prometeu para nós, nós esquecemos também da morte de Jesus no Calvário em favor e remissão dos nossos pecados. Levantamos pela manhã, esquecemos de orar, levantamos pela manhã, esquecemos de agradecer a Deus. Agora o coração não é mais grato, agora o coração não se volta mais para a presença de Deus, agora o coração do homem e da mulher está cheio de circunstância da vida, está envelopado, está cheio de problemas. Quando ora, não sente a presença de Deus. Tudo que faz por vontade própria. Tudo que pensa, faz e pensa só nele, nela. Não pensa nos irmãos, não pensa na família, não pensa em sua casa, não se lança mais aos pés de Deus. O coração vira uma pedra. Louvado seja o nome santo do Senhor. A alma está distante de Deus. Louvado seja Deus. Como o irmão Aldo orou aqui, não toma mais o cálice da salvação. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não se envolve mais da presença de Deus. Tudo que faz começa e não termina. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não se envolve mais com as coisas sagradas. Buscar a Deus é incômodo, orar é incômodo, parar para ouvir uma palavra é incômodo, e o azeite vai diminuindo, vai gastando tudo que tem. Daqui a pouco é só um vaso, não tem nada mais dentro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não tem presença de Deus. A lâmpada que a palavra já apagou faz tempo. Louvado seja o nome santo do Senhor. A sensibilidade do Espírito Santo já não existe mais. Os olhos estão secos, o coração é uma pedra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Mas o Senhor está dizendo que esses são nécios. O coração é nécio, não percebe, irmãos, e o perigo para o cristão é perder a sensibilidade do Espírito de Deus,
é perder, irmãos, a sensibilidade da chama que está acesa no coração. Não busca mais pela palavra de Deus, e Deus tão distante, o homem e a mulher está morta e morto na presença de Deus. Salmista Davi diz assim, que ele guardou a palavra de Deus no coração para viver por ela, e ele amava a palavra de Deus, ele amava a palavra do Senhor, ele tinha prazer na lei do Senhor e nela meditava de dia e de noite. Louvado seja o nome santo do Senhor. Este é o vaso prudente. Esta é a virgem prudente que está esperando o retorno do noivo. Ah, irmãos, que maravilha! Jesus nos chama de igreja, de noiva do Senhor, e estas bodas vão acontecer. Logo, Jesus está voltando. Louvado seja o nome santo do Senhor. E vamos celebrar as bodas na Sião celestial. Louvado seja Deus. As portas estão abertas. E Jesus nos convida, louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, esta terra é de dor, esta terra é de levante, esta terra é de agonia, esta terra é de frustração, é de decepção, é de vergonha. Esta terra é cheia de pecado. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Nosso lugar não é aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui nós estamos de passagem. O nosso lugar não é aqui. O Senhor está vindo nos buscar. A nossa pátria não é aqui. Nós somos embaixadores de Cristo. A nossa pátria não é aqui. Louvado seja o nome santo do Senhor. E este azeite vai esvaziando, 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 até não ter mais, até só ter um recipiente. Não diferente, irmãos, Jesus está assemelhando então as virgens inéscia, convidando toda a igreja ao arrependimento, convidando toda a igreja a não colocar o coração na dor, convidando toda a igreja a não colocar o coração na tristeza. Irmãos, João 14 vai dizer assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, oh aleluia, credes também em mim. Na casa de meu pai ele está dizendo, existe muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. Nós vencemos tudo isso de olho na eternidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vencemos toda essa dificuldade olhando para o que o Senhor tem preparado na sua glória, na Sião celestial. Você vence a ansiedade, você vence o medo, você vence a tristeza, vencemos a decepção, vencemos a mentira, vencemos a hipocrisia, vencemos a falsidade, vencemos a calúnia, olhando para o Senhor. Ele é o alvo da igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós, irmãos, estamos aqui de passagem. Daqui a pouco, muitos rostos que estamos nos vendo aqui não mais veremos. A Bíblia diz que nós vamos nos reconhecer na glória do Pai. É lá na glória, na Sião celestial, eu vou reconhecer a irmã Diná, vou reconhecer a irmã Miriam, vou reconhecer a irmã Eliana, o irmão Humberto, o irmão Gerson, o irmão Aldo, seu filho, minha esposa. Olha que glória, irmãos, louvado seja Deus. Nós vamos nos reconhecer, vamos nos lembrar, numa quarta-feira, nós estávamos no culto, e Deus nos enviava a sua palavra, falando do azeite. Louvado seja o nome santo do Senhor. A minha botija foi cheia, vocês vão nos encontrar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos celebrar as bodas com Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos nos reconhecer na glória do Pai. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós vamos estar reunidos com Jesus, vamos cear com Ele. Jesus não promete o céu, está dizendo assim: aonde eu estiver, estejais vós também. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bendito seja Deus. Aqueles que não são nécios. Nécio é o esquecido, nécio é o relaxado,
Nécio é alguém que leva as coisas de qualquer maneira. Nécio é alguém que não se importa. Nécio é aquele que não dá valor. Oh, louvado seja o nome do eterno Deus. Nécio é aquele que balança os ombros. Ninguém está vendo, depois eu faço, depois eu me viro. Não, sejamos prudentes. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus deu a mim e a você uma espada poderosa que se chama Palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Deus deu a mim e a você a sua palavra, a lâmpada, e ela precisa ser acesa. Ninguém vive um avivamento se não amar a palavra de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ninguém vive a palavra de Deus se não tiver a presença do Espírito de Deus no coração. Ninguém vive a palavra de Deus se não for diante do Senhor dizendo de coração puro e sincero. Coração puro e sincero não é aquele que vai diante de Deus se justificar. Não, eu fiz isso, eu fiz aquilo, esta semana eu abençoei, esta semana eu orei, esta semana eu preguei. Não, coração puro, sincero, é ir diante do Senhor e dizer: Senhor, eu estou me comportando como um nécio, eu estou me comportando como alguém desleixado, eu sou pecador diante do Senhor. Isso é ter o coração puro diante de Deus. Eu sou um miserável pecador, a minha lâmpada está te apagando, o meu azeite está finalizando, eu preciso do teu azeite. Louvado seja o nome santo do Senhor, bendito seja Deus. Isso é ir sincero diante do Senhor, dizer: Senhor, olha para mim, Senhor, olha como está o meu coração. Quem aqui fez isso hoje? Eu fiz, irmãos. Louvado seja Deus. Pode levantar a mão. Quem aqui fez isso? Eu fiz, Senhor. Eu não tenho força para continuar. Prostei, irmãos, dentro do meu banheiro e disse: Senhor, me ajuda. Louvado seja o nome santo do Senhor. Preciso do teu azeite, preciso da tua palavra, preciso da tua presença para continuar, Senhor. Preciso do Senhor. E o braço de Deus está estendido a mim e a você. O braço do Senhor, mão direita. Tudo que fala na Bíblia sobre destra e direita é Cristo. Está dizendo: o meu filho está diante de você. O braço que é o Cristo da glória, o Salvador, o Messias revelado, a graça de Deus está estendida sobre você, irmãos. Quem tem Jesus não tem medo da morte. Quem tem Jesus não tem medo da vida. Quem tem Jesus não tem medo do desespero. Quem tem Jesus não tem medo do desprezo. Quem tem Jesus não tem medo da solidão. Quem tem Jesus não tem medo do pecado, porque sabe que Jesus está no seu coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. É Ele que anda de braço dado conosco. Quando estamos na presença do Senhor, ouvindo sua palavra e depositando e recebendo o azeite dentro do nosso coração, amamos a palavra, porque a lâmpada está sempre acesa. Louvado seja o nome santo do Senhor. A lâmpada, que é a palavra de Deus, está sempre acesa. Não é o meu testemunho, é o testemunho de Cristo. Quem ama a palavra vive o que prega. Quem ama a palavra, ele ama a Deus sobre todas as coisas. Quem ama a palavra não se mostra para os outros. Quem ama a palavra, ama a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quem ama a palavra, ele ama o Senhor e despreza as outras coisas. Odeia o que o mundo aplaude e ama o que o mundo odeia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem ama a palavra tem a lâmpada acesa, está cheio do Espírito Santo, está cheia do Espírito Santo. Irmãos, eu sinto de Deus anunciar à igreja: se os que estão aqui, a todos nós, sentir que alguma coisa está incomodando o seu coração e está te afastando de Deus, este é o momento para dizer: Senhor, encha o meu coração com a tua presença, encha o meu coração com este azeite, Senhor. Não permita que este azeite venha se acabar, porque sem o Senhor não somos nada. Sem a presença de Deus somos zero, irmãos. Não somos nada. Sem o Senhor, irmão Gerson, nós não temos vida. Sem o Senhor, irmão Berto, não temos esperança. Sem o Senhor, irmão Aldo, não temos saída. Sem o Senhor, irmãs, não temos vida. Ele é o motivo da nossa alegria. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é tudo. Jeremias vai dizer assim, 37:3 vai dizer assim, que a
benignidade de Deus é a extensão do teu amor a mim. Louvado seja o nome santo do Senhor. O amor de Deus por mim e por você nasceu antes dele inventar o sol e as estrelas. Irmãos, que palavra forte. Louvado seja o nome santo do Senhor. O amor de Deus por mim e por você nasceu antes dele criar o mundo. Louvado seja o nome santo do Senhor. O amor de Deus, esta noite, anunciado pela palavra, está nos reconciliando com Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Precisamos do azeite, irmãos, o Espírito Santo de Deus. Precisamos, eu sou pai, os irmãos que aqui têm filhos, os que nos assistem, sabe o quanto é difícil? Quantas coisas se levantam sobre a nossa vida e nós não sabemos nem o que falar para a nossa família. Nós não sabemos nem como nos posicionar diante da adversidade. Nós não sabemos como falar, irmãos, diante das situações que nos apresenta. Irmão, homem sem Espírito Santo fala o que vem na cabeça. Homem sem Espírito Santo, oh aleluia, louvado seja o nome santo do Senhor. A pessoa sem o Espírito Santo, ele age da maneira que ele quer, ele coloca a mão, ele agride pessoas, ele ofende pessoas, ele faz de acordo com a sua vontade. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo, ele conhece e sabe, minha vida é agenciada por Deus. Eu não determino nada, quem determina é o Espírito de Deus sobre a minha vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. Um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo, ele diz, como Jesus ensinou: Pai, eis-me aqui, veio o teu reino, seja feita a sua vontade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele busca por Deus, ele busca pela sua justiça, ele busca pelo amor do Senhor, ele busca pelas infinitas misericórdias de Deus, ele tem intimidade com Deus, ele tem relação com o Senhor. Por quê? Porque a lâmpada está acesa. Louvado seja o nome santo do Senhor. A palavra é o seu manual de guia, de fé, de conduta, de exemplo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ama a palavra de Deus. Irmãos, é nós que escolhemos. Deus nos dá o livre-arbítrio para escolher dentro do livre-arbítrio a nossa livre agência. O que é isso? Livre-arbítrio, vem, o Senhor nos chama, levanta, se posicione, nos posicionamos. E aí a palavra do Senhor agora é: posso ocupar o seu coração? Oh, irmão, que maravilha, louvado seja Deus. Me permita agenciar a sua vida? Sim, Senhor, eis-me aqui, rendo a ti o meu ser, a minha vida. Eu quero louvar o Senhor com o meu corpo. Assim é a virgem prudente, está preparada. Louvado seja Deus. Está Maranata. A palavra Maranata, a tradução do grego, significa vem, rei meu. Ora, vem, rei meu. Então, a todo momento, aquele que tem a palavra de Deus, a lâmpada está acesa, a botija está cheia de azeite, não tem medo da morte, não tem medo dos problemas, não tem medo dos desafios. A única palavra que está no seu coração é: Deus proverá. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tua graça me basta. O Senhor é o meu pastor e de nada mais tenho falta. Louvado seja o nome santo do Senhor. A vida está entregue nas mãos do Senhor. A lâmpada está acesa, a botija está acesa, cheia de azeite, dizendo: vem, rei meu. Ora, Maranata, a hora que o Senhor quiser, estou aqui, louvado seja Deus. Crente não morre, é uma passagem desta vida para uma vida eterna em Cristo, aonde Ele será glorificado, irmãos. Vamos deixar aqui o pecado, a mentira, a vergonha, a enfermidade, a calúnia, a perseguição, a falsidade, a hipocrisia, a inveja, o ciúme, a traição, a doença, a acusação. Oh, irmãos, que maravilha! O luto nunca mais vai existir. Louvado seja Deus. Nós seremos glorificados em um corpo incorruptível, semelhante ao de Jesus, para encontrar-se com a noiva. A noiva vai se encontrar com o noivo.
noivo, a festa, a boda, ela vai acontecer, e eu quero entrar e ver a face do meu Senhor. Louvado seja, engrandecido o nome de Jesus. E eu creio que toda a igreja celebraremos se assim permanecermos com o nosso coração cheio do azeite do Senhor e da palavra de Deus no nosso coração. Não há o que temer, irmãos, não há o que nós nos desesperarmos. O Senhor está conosco, não há o que nós desesperarmos. Deus sabe, vê, conhece, sabe de todas as coisas. Ele está na sala do juiz, na sala do advogado, na presidência, lá no teu trabalho, na tua casa, vendo os teus filhos. O que basta a mim e a você? Entregarmos ao Senhor e dizer: Senhor, não permita que o meu coração fique amarrado nisso. Não permito que a minha mente esteja envolvida nisso. Irmãos, o que o crente não pode dizer nunca: parei. Porque aquele que ama, oh, louvado seja o nome santo do Senhor, aquele que ama a Deus sobre todas as coisas, esta palavra parei, chega, não existe. Por quê? Porque ele tem fome e sede da palavra de Deus. Ele abre a palavra de Deus, ele sente o coração ferver, o Senhor fala com ele ouve conselho, ele ouve palavra e o seu coração se derrete. Não é um nércio, é alguém que está ali prudente. Senhor, fala mais, eu quero te ouvir. Louvado seja Deus, encha o meu coração com a tua palavra. Vamos em paz, não há o que temer. O Senhor está conosco. Quem tem Deus tem a palavra, quem tem a palavra tem o azeite, quem tem o azeite tem a presença do Espírito, quem tem o Espírito tem a guia do Senhor, quem tem a guia do Senhor não tropeça. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quem não tropeça vai ver a face de Deus como ela é. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não vira as costas para o Senhor, não há o que temer. Vamos deixar o nosso coração para ser possuído pelo Senhor e cheio deste azeite, para que esta lâmpada, que é o testemunho de Cristo em nós, a palavra de Deus, esteja acesa para a volta de Jesus. Poderá ser no meu hoje, sozinho, poderá ser coletivo, poderá ser qualquer um de nós, mas a minha oração é para que esta lâmpada, que é a palavra de Deus, esteja acesa e o combustível, que é o azeite, esteja cheio o nosso coração. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.